Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Quadro Check-up no rádio desta sexta-feira recebe o veterinário Robson Góes para esclarecer tudo sobre piometra, uma infecção uterina grave que pode afetar cadelas e gatas, principalmente após o ciclo reprodutivo. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez. O que é exatamente a piometra e como ela se desenvolve nos animais? A piometra, ela é uma doença, uma patologia específica de fêmeas, tá? Onde ocorre uma infecção uterina e essa infecção ela pode ser aberta ou fechada. O que é que significa isso? Uma vez instalada essa infecção dentro do útero da fêmea, ela começa a se multiplicar, essas bactérias começam a ter ali a formação de líquido, formação de secreção, que a maioria das vezes é uma secreção amarelada, porém ela pode ser achocolatada, pode ser com várias características, essa cor dessa secreção. E ela, quando ela é aberta, a pessoa começa a visualizar ali pela vagina do animal, pela vulva do animal, você começa a observar a presença de uma secreção, de um líquido. Porém, ela pode ser aberta, fechada. A fechada é quando o cérvix ele fecha e começa a acumular essa secreção dentro do útero, fazendo com que muitas vezes você ache que a cadela está gorda demais, ou que a cadela cresceu a barriga, ou que a cadela está prenha, em virtude desse aumento de secreção dentro do útero, quando a piometra é fechada, dificultando muitas vezes até o diagnóstico desse animal. Uma coisa interessante é que a maioria das fêmeas, não são todas, a maioria das fêmeas, elas desenvolvem a piometra em virtude justamente do pós-cio. Ela entra no cio e a cadela, a cadela ter menstruação, a cadela ela sangra durante o período de cio, ocorre ali, o sangue é meio de cultura, e quando ela começa a lamber bastante ali os lábios vulvares, a vulva, essas bactérias podem subir por via ascendente e se instalar dentro do útero. Isso é uma das formas. A outra forma é justamente quando o animal tem muitas vezes placas bacterianas, tártaros na boca, e essas bactérias elas ganham a corrente sanguínea, se instalando lá no útero, e por o sangue ser um meio de cultura, ela começa a se multiplicar ali, propiciando o aparecimento de piometra. Então, você tem que ter preocupação, é uma doença que, quando não diagnosticada, ela é bastante letal. O diagnóstico ele vai vir pelo clínico, muitas vezes, quando a piometra é aberta, mas a maioria das vezes o diagnóstico ele é feito através de exame de ultrassonografia, onde o profissional ele vai fazer o exame de ultrassonografia e vai perceber que existe ali um aumento de volume, um aumento de secreção, aumento de líquido dentro do útero, e vai lançar mão de outros exames, por exemplo, como o hemograma, que no hemograma vai dizer se é ou não uma infecção bacteriana, já que o aumento de volume intrauterino ele pode ser uma mucometra, ele pode ser uma hemometra, ele pode ser outras doenças. Porém, a piometra, pio já diz pus, tá? A piometra ela é propiciada, ela vem com essa nomenclatura quando existe a presença de infecção bacteriana. E a indicação desse animal é que você faça a histerectomia dele, você faça a cirurgia de remoção do útero desse animal, para que você possa debelar a fonte de infecção, entrar com medicações antibióticas, com medicações pós-operatórias, para conseguir salvar a vida desse animal. Quais são os fatores de risco da doença? Primeiro fator de risco é fêmea que não é castrada. É o primeiro fator de risco.
Tá? Quando a fêmea é castrada, a piometra desaparece, né? A possibilidade de piometra desaparece. Então, quem não tem sua fêmea para reprodução, castre ela. As vantagens são maiores do que as desvantagens. O outro fator de risco são animais que têm problemas com bactérias, dermatites bacterianas, tártaros na boca, né, com placas bacterianas, porque essas bactérias circulantes no organismo do animal podem migrar e se instalar dentro do útero, causando a piometra. Então, a indicação é castração. Quais são os sinais mais comuns da piometra que os donos de animais devem observar em cadelas e gatas? Quando a piometra é aberta, o primeiro sinal é secreção vaginal. É secreção que você observa o amarelado, o achocolatado. Se tiver saindo alguma secreção pela vagina desse animal, né, pelos lábios vulvares ali, pela vulva, você tem de investigar piometra. A outra característica que apresenta é aumento de volume abdominal, quando a fêmea tem uma piometra fechada, né, que a barriga começa a crescer. Aí a fêmea bebe bastante água, tem febre, fica sem querer comer, né? Todos os outros sinais que também são característicos de outras doenças. Mas os principais são esses daí. Existe alguma relação entre a piometra e os ciclos menstruais? Ou o uso de medicamentos anticoncepcionais em animais? O uso de anticoncepcionais favorece o aparecimento de piometra. Por incrível que pareça, principalmente em gatas. A maioria das gatas com piometra, quando a gente vai fazer um histórico, um levantamento, elas tomam progestágenos, tomam essas medicações anti-cio. E em cadela, os ciclos menstruais, né, o ciclo estral dela com a menstruação, aí também o animal apresenta uma predisposição maior em virtude do sangue ser meio de cultura para a bactéria. A piometra, ela afeta apenas animais não castrados ou ela também pode ocorrer em fêmeas castradas? Não, a fêmea, após a castração, esse animal não tem mais o risco, né, de apresentar piometra. Porém, Marcos, quando a pessoa faz a cirurgia e deixa um pedaço do útero, né, além do cérvix, chamado coto, esse animal ele pode apresentar uma piometra de coto, onde ele vai ficar ali tendo essa fêmea uma secreção vaginal, mesmo sendo castrada. Agora, existem outras doenças, né, que também podem condizer com a piometra. Por exemplo, uma vaginite, com um processo inflamatório e infeccioso também pode apresentar isso. Um tumor de Stick contaminado, ele também pode apresentar uma cistite, uma infecção na bexiga, que seja uma infecção grave, ela também pode ter essas características de secreção vaginal. Então tem que fazer uma boa investigação, um bom exame de ultrassonografia para você fazer a confirmação ou não do diagnóstico dessa doença. Como é que é feito esse diagnóstico? Principalmente com ultrassonografia. Avaliação clínica, anamnese, exames laboratoriais, como hemograma, citologia do líquido, ultrassonografia e aí por diante. Então, todo esse conjunto de exames faz com que você tenha um bom diagnóstico. Quais são as consequências se a piometra não for tratada a tempo? Principalmente óbito. A maioria, primeiro, as fêmeas nessas condições, elas ficam ali sem condições de gestar. Elas não vão conseguir emprenhar. Segundo, o animal vai ter uma grande quantidade de bactéria localizada no útero, que a maioria delas ganha a corrente sanguínea, levando o animal a uma sepse e, consequentemente, uma morte. Tá? Os riscos são muito grandes de uma piometra, justamente em virtude dessa infecção bacteriana. E quando essa infecção bacteriana não leva à morte, mas leva a um quadro infeccioso a nível de rim, a nível de fígado, né? O animal vai começar a apresentar comprometimento sistêmico, que isso aí não é desejável. Qual é o tratamento recomendado para a piometra? É necessário fazer cirurgia e qual é a recuperação pós-operatória? A recuperação vai depender muito do quadro geral do animal. A indicação é cirúrgica
embora que em fêmeas que são tidas para reprodução, o profissional ele pode lançar mão de medicações com antibióticos, que seja sistêmico ou que seja local. Aí vai depender muito da finalidade dessa fêmea, mas a maioria dos animais a indicação é esterectomia. Em que casos a piometra pode ser tratada com medicamentos? Nos casos que as fêmeas elas são destinadas para reprodução. Quando você tem uma fêmea que é uma fêmea com um valor alto, que você vive vendendo os filhotes dela, né, uma fêmea com uma genética, né, satisfatória, uma genética boa, aí você tenta fazer o tratamento convencional medicamentoso. Caso você não tenha sucesso, aí você tem de partir para proteger a vida desse animal, você tem de partir para a cirurgia. Então existem casos que a cirurgia é indispensável? Existe sim. Tem casos que você tem realmente de fazer o procedimento cirúrgico. A castração pode prevenir a piometra? Previne porque na hora que você retira a fonte de infecção, que seria o útero, você não vai ter ali mais o quadro dessa patologia piometra. Possa ser que o animal tenha uma infecção em outra parte do corpo, mas não mais dentro dos cornos uterinos. E existe alguma recomendação quanto ao momento ideal para castrar o animal para evitar a doença? Existe. Hoje em dia tem vários profissionais que questionam a questão da castração, porque dizem que os ovários são responsáveis por produção de hormônios essenciais e necessários para o corpo do animal, né? Mas eu, particularmente, eu oriento você a fazer a castração a partir, né, que o animal tenha o primeiro cio. Tem profissionais que castram antes do primeiro cio, mas a probabilidade de você ter um sucesso após a regulação hormonal desse animal, quer dizer, após o primeiro cio, é bastante salutar. Como é que a piometra pode afetar a fertilidade do animal? Causa uma infecção uterina e, consequentemente, aquele útero não fica adequado, né, o pH uterino, as condições bacterianas, para receber espermatozoide, já que os espermatozoides, quando chegam nesse útero infeccionado, o pH está alterado e, consequentemente, eles morrem, como também o óvulo, quando desce dos ovários pelas trompas, aí ele também não encontra uma condição adequada. Não conseguindo uma condição adequada, esse animal não vai ter a gestação. Quais são as chances de recuperação de um animal diagnosticado com piometra? A chance, se você diagnosticar rápido, se você fizer os procedimentos adequados, se você fizer as medicações antibióticas adequadas e necessárias e que combata aquela infecção bacteriana, né, que a bactéria que está ali instalada seja sensível ao antibiótico que você usou, 100% de sucesso. O animal ele se recupera normalmente como se tivesse um quadro de cirurgia não patológica, mas sim um quadro de cirurgia eletiva. Então vai ser uma recuperação normal. Vai depender muito, Marcos, da quantidade de bactérias circulantes no corpo, do leucograma desse animal e das condições de saúde clínica desse animal em geral, né? Vai depender da idade do animal, vai depender se essa piometra rompeu ou não, porque acontece a gente chegar e quando for abrir o abdômen a piometra rompeu, o útero rompeu e está cheio de secreção bacteriana, cheio de líquido dentro da cavidade abdominal. Então isso aí são riscos. Existe algum tipo de cuidado especial que o animal precisa ter após o tratamento ou a cirurgia da piometra? Um tratamento com antibióticos, tá? Mas principalmente um tratamento de pós-cirúrgico abdominal, né? É uma cirurgia que abre a cavidade abdominal. Então tem que ter todos os cuidados como se fosse um tratamento de pós-cirúrgico. Quais são as principais complicações que podem surgir durante ou após o tratamento da piometra? Uma infecção, que seja uma infecção sistêmica, que seja uma sepse, que seja uma contaminação da linha cirúrgica, né, da incisão onde o profissional fez, né, com decência de sutura, quando abre ali a cirurgia e muitas vezes expõe e fica exposto intestino, baço, bexiga e outras coisas mais. Então tem que ter um cuidado muito grande. A piometra pode ocorrer em qualquer idade? Em qualquer idade pode ocorrer. É mais difícil, né? É menos comum em fêmeas jovens. A fêmea jovem, ela
tem uma quantidade menor de possibilidade. Porém, qualquer fêmea que tenha o útero presente pode ter piometra. Além dos sinais físicos, né, a piometra pode afetar o comportamento do animal? Pode, o animal fica sem querer comer, o animal vai ficar bebendo bastante água, o animal vai ficar com dificuldade, muitas vezes quando a piometra é fechada e grande demais, ele fica até com dificuldade de respirar. Isso aí são também as complicações e os sinais que você pode observar em uma piometra fechada. Vamos ao nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Gostaria que mostrasse ao veterinário esse vídeo dessa minha cachorra. Que ela tem em torno de 6 anos e agora ela sempre teve uma coceira muito persistente e agora ela se coça e chega a ficar esses hematomas. E aí, doutor Robson? Marcos, ela mostra no vídeo umas lesões avermelhadas na pele, principalmente a nível de cotovelo desse animal. E essas lesões, elas aparentam ter uma infecção bacteriana. Agora, o que está por trás disso daí é que a gente tem de investigar, porque pode estar por trás dessa foliculite, dessa infecção bacteriana aí, dessa piodermite. O que pode estar por trás pode ser uma sarna demodéxica, pode ser um calazar, fazer uma investigação para leishmaniose, né? A primeira coisa que eu indico ela é: teste seu animal para calazar. Faça um exame de calazar nela. Deu negativo, aí vai ter de fazer uma citologia dessa área aí, um raspado cutâneo, para descartar a sarna demodéxica. Descartou sarna demodéxica ou confirmou, aí trata a sarna demodéxica, trata a infecção bacteriana. Isso aí tem de fazer exames laboratoriais para que você possa fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Tem mais perguntas? Bom dia. Oi. Eu queria saber, porque eu tenho uma gatinha de 1 ano e 9 meses, quase 2 anos. Ela engravidou, só que ela teve os bebês antes do tempo, aí os bebês durou só uns dias, morreram. Aí eu queria saber assim, por quê? Porque acontece isso? Porque há algum tempo atrás eu já tive uma gata desse jeito, que ela engravidava, tinha uns bebês, mas só que os bebês morriam. Aí, agora, eu tô criando outra gatinha, e essa gatinha é do mesmo jeito. Ela engravidou, só que ela não, como é que se diz, não teve de tempo, porque os bebês eram muito pequenininhos. Aí eu acho que não era de tempo. Aí os bebês durou só alguns dias. Morreram, um por um. Eles mamavam e tudo, mas eu não entendo por que acontece isso. E aí, por que acontece isso, doutor Robson? Em felinos, Marcos, hoje existem várias patologias que fazem com que os neonatos, né, os filhotinhos recém-nascidos, eles nasçam fraquinhos, tá? Ou que eles já vão a óbito logo após o parto, como calicivirose, clamídia e tantas outras doenças que fazem parte hoje do complexo respiratório felino, herpes, vírus e aí por diante. As outras possibilidades é que essa fêmea ela não tenha tido leite. A gatinha ela pariu, porém muitas gatas elas quando parem elas não têm leite suficiente ou não têm leite nenhum para amamentar esses filhotes e eles vão a óbito por inanição. Eles vão a óbito porque realmente não mamaram colostro, não tinha, morrer de fome. Isso é outra possibilidade. E a outra possibilidade é que ela não tenha tido uma gestação que nutrisse satisfatoriamente esses filhotes. E eles nasceram fracos e foram a óbito. Mas a maioria hoje dos animais, né, dos filhotes que vão a óbito é em virtude dessas doenças que fazem parte hoje do complexo respiratório felino. Dr. Robson, lá na Veteripet, por exemplo, né, qualquer outro profissional, qualquer outro veterinário que possa, que de repente querer usar os serviços que vocês oferecem, é possível também? Pode sim, Marcos. Hoje na clínica nós temos disponíveis para colegas, por exemplo, tem várias clínicas que mandam para fazer na nossa clínica raio-x,
que manda fazer na nossa clínica exame de ultrassonografia, hemograma, exames bioquímicos. Então a clínica, ela tá, a Veteripet, ela tá disponível para qualquer médico veterinário das cidades vizinhas, né, da cidade de Caicó, né, as clínicas da cidade de Caicó. Nós fazemos exames lá para qualquer profissional que queira encaminhar exame para a nossa clínica. Então lá, hoje a Veteripet tem disponível exame de ultrassonografia, eletrocardiograma, bioimagem, tem aí raio-x, hemograma, exames bioquímicos modernos, né, automatizados, que dá uma condição, dá um apoio, dá uma satisfação, não apenas para o animal, como para os seus responsáveis, mas também para os outros profissionais e as outras clínicas que necessitam ou que querem usar as nossas instalações. Como também a gente nós fazemos procedimentos cirúrgicos para outros colegas, fazemos outros procedimentos onde eles não estão com a segurança de fazer aquele procedimento, ou querem que a gente faça aquele procedimento por eles. Então tem uma parceria muito boa aí com as clínicas e com os outros profissionais, que a gente com certeza faz sim exames encaminhados por outros colegas. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário da Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefones 84-3421-1263, WhatsApp 99962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. 8 horas pontualmente, nós vamos para um rápido